Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Ela é mais conhecida nas montanhas como Pérola. É uma típica mulher da cidade grande que descobriu o montanhismo já adulta. Começou a se aventurar com o respaldo de guias e agências até que passou a estudar e se desenvolver como montanhista independente, participando até da criação de novas rotas. Sem deixar sua carreira tradicional, além das diversas trilhas clássicas de norte a sul do Brasil, como Serra Fina, Vale do Pati, até Campos dos Padres, ela já se aventurou no Peru, Chile, Venezuela, México e Europa. Chegando até o Nepal, onde em 2022 ela completou um roteiro original de 30 dias sozinha, sem guias e sem carregadores, pelas montanhas do Himalaia. Aventura essa que lhe concedeu o prêmio Mosquetão de Ouro de Alta Montanha. Teve seu primeiro contato com trilhas em 2013, no Peru, mas só veio descobrir as belezas da cidade vizinha da Mantiqueira em 2015. Apaixonou-se pelas montanhas e passou a se dedicar ao trek e à escalada por diversos cantos do Brasil. Além de Peru, Chile e Venezuela, como já falei, França, Itália, Suíça, completou 180 km do Tour do Mont Blanc, sozinha após uma cirurgia no joelho. Meu Deus! Eu estou falando de Thaís Cavicchioli Dias. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Zulu. Bom dia, meu Deus, eu tô aqui. Eu não sei por onde começar, gente do céu. Então, eu vou começar com uma pergunta fácil. De onde vem tanta coragem, Thaís? Acho que é de paixão, né? Eu tava até assistindo um filme besta, de menina mesmo. Tava assistindo o Diário da Princesa e no filme o pai dela fala pra ela, por um recado no diário, que coragem não é a ausência do medo, mas a decisão que a gente toma pra fazer se a gente não fizesse aquilo, né? Se o medo parasse a gente. Ainda o que nem você comentou, né? Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, uma típica garota da cidade grande. Eu achava que todos os projetos de vida envolviam em ter uma boa carreira, casar e ter filhos. Eu não sabia nem que tinham outras opções. Até que uma vez eu fui fazer uma viagem normal, dessa de mochilão, para o Peru e descobri que tinha a trilha Inca. Eu estava pesquisando os Incas, queria saber mais, ver mais monumentos, e descobri que tinham monumentos muito importantes que só dava para ver fazendo uma tal de trilha. Nunca tinha feito nem Paraty, Trindade, nada de cachoeira, nem conhecia essas coisas. E eu fui fazer e quando eu estava lá eu senti algo muito especial. Pode parecer uma frase clichê, mas eu percebi que até então eu só tinha existido. Eu não tinha realmente vivido, né? O que eu sinto parecia que eu estava transbordando de vida. E eu falei, preciso de mais disso. Então foi buscar mais de vida dentro da própria vida, que aí para mim era só como que eu vejo os riscos, como que eu me preparo, como que eu torno divertido algo que é desafiador. Legal. Eu gostei da definição da coragem, mas sozinha, Thaís. Por que você dá tanto trabalho para dona Edna? O Zulu tá falando aqui da Dona Edna porque minha mãe tá aqui assistindo. Tá aqui presente no estúdio da Dona Edna. Eu fiquei só pensando na Dona Edna. Eu estudando você e pensando, gente, a Dona Edna deve ficar em casa, rezando, orando ali pela filha. Deve dar um trabalho, preocupação. Mas fazer o quê, né, Dona Edna? A gente não tem mais controle, né? Não, a escolha não é mais minha, né? É dela. É verdade. Thaís, como que é esse mundo? A gente sabe que o mundo da alta montanha já é um mundo difícil. Mas para a mulher, eu acredito que seja mais difícil. E para a mulher solo, como que é? Muito difícil, tanto antes quanto durante. Eu ouvi muitas vezes, você não consegue. Né? Quando eu tive a ideia de ir para o projeto para o Nepal, foi logo que eu voltei do Tour do Mont Blanc, então vou responder por que sozinha. Né? Minha primeira grande rota sozinha foi o Tour do Mont Blanc, na Europa, um roteiro de aí em torno de 11 dias, que passa por França, Itália e Suíça. E eu tinha feito um primeiro roteiro grande internacional, sem uma agência, sem toda essa estrutura.
E eu tinha ido com um amigo que a gente não deu certo naquela trilha. Né? Não foi uma boa companhia, vieram várias coisas erradas e cada um queria lidar de forma diferente. Ou até tomar decisões, querer ir para lá, ou quais riscos assumir. Então, para realmente estar numa montanha com alguém, precisa ter uma parceria e uma forma de encarar a montanha muito igual. Né? Então, isso é muito importante. E eu tinha, que nem você comentou, passado por uma cirurgia no joelho, eu rompi o meu ligamento, e não foi na montanha, foi na cidade, a cidade é mais perigosa que a montanha. Bem mais. Exato. E aí eu precisava de um projeto que me mantivesse focada na recuperação. Né? Todo mundo falava, não, você fica igual antes, etc. Mas todo mundo falava, quando você volta a ter uma vida normal, né, cidade, etc., você só precisa fortalecer. E as pessoas iam largando. Falei, então eu preciso de um projeto com uma data, né, junto com o médico, junto com o fisioterapeuta, eu estipulei qual seria essa data. Mas eu tinha esse projeto que era a recuperação da minha cirurgia. Né? Então, isso tinha muito mais a ver comigo. Então, também podia dar algo errado na trilha, etc. Eu não queria envolver outras pessoas nisso. E eu tinha percebido que algumas coisas me davam uma segurança maior de fazer sozinha. A trilha que eu tinha feito antes, que eu falava, putz, podia ter feito sozinha e não ter dado tanto problema, era Torres del Paine no Chile, na Patagônia chilena. E ali, algumas coisas me davam segurança. Então, apesar de eu ter ido sozinha, e as minhas decisões eram minhas, todo mundo estava junto. Né? Todo mundo meio que parava nos mesmos lugares. Se não fosse todo mundo, pelo menos 2, 3 que eu conheci no acampamento anterior iam para o mesmo acampamento que eu ia. Tinha lugares específicos para dormir, né? Tanto aqui na Mantiqueira, que a gente, entre aspas, acampa em quase qualquer lugar. Tinha os guarda-parques que davam essa segurança. Então, tinha algumas coisas que me falavam, cara, isso aqui eu podia ter feito sozinha. Acho que dá para arriscar uma sozinha. E o Tour do Mont Blanc tinha isso, né? Então, você tem pontos específicos onde você dorme. E uma das coisas mais complexas de fazer grandes e longos trekkings é a logística de comida, de acampamento. E no Tour do Mont Blanc não precisava. Né? Então, na Europa, ali perto de Chamonix, onde surgiu o montanhismo esporte como a gente conhece hoje, eles são super antigos e estruturados, existia refúgio de montanha ao longo da trilha inteira. Então, eu sabia, eu ia dormir num lugar com cama, com comida, com água. Eram lugares reservados. E também a temporada desse Tour do Mont Blanc é muito curta. Então, muita gente faz. Então, eu sabia, eu vou dormir neste refúgio hoje, com certeza nesse refúgio tem alguém que vai dormir no mesmo que o meu amanhã. Eu deixo essa pessoa me esperando. Né? Porque a principal diferença de você trilhar com mais pessoas e sozinha é, tomadas de decisão. Né? Tudo acontece na trilha e você precisa tomar as decisões. Então, tomar a decisão sozinha é muito mais responsabilidade. E se algo acontece. Né? Que nem eu falei, rompi o ligamento na cidade, mas aqui na cidade tem uma grande estrutura. Se eu vou para a montanha e acontece algo, eu estou sozinha. Então, existe todo um plano de contingência e se eu estou sozinha. Né? Então, ali eu tinha todo esse plano e eu sabia que tinha alguém me esperando lá. Então, se eu não conseguisse de alguma forma comunicar, alguém ia vir e falar, putz, a Thaís não chegou, onde que ela está entre o ponto A e o ponto B. Né? Então, foi a primeira e quando eu voltei dessa trilha, qual que é o próximo? Né? Eu já estava bastante desenvolvida em trilhas, que nem você comentou, criando trilhas aqui no Brasil. Meu próximo passo era alta montanha. E só que eu tinha muita preocupação do como que é o corpo em alta montanha. E eu não queria deixar isso para algum guia, para alguma agência decidir. Quando você faz roteiros de alta montanha, os dias são muito estabelecidos. Então, se minha aclimatação é muito pior que a das pessoas, não sei como eu respondo. E eu queria ter uma experiência de alta montanha para conhecer meu corpo. Sem exatamente um cume. Né? Eu falei que eu vou para a montanha pelo que eu sinto lá, porque é um sentimento especial. Então, para mim, nunca é sobre cume, é sobre aventura. Eu gosto muito de... O Tour do Mont Blanc é um círculo. Eu gosto muito de trilhas de círculo, de travessias, porque não é sobre o cume, é sobre a experiência. E aí, eu comecei a falar para mim, que você não vai para o campo base do Everest? É uma ideia boa. Ela também tem refúgios, não precisava acampar. Eu posso fazer em quantos dias eu quiser. Então, se eu quiser esperar mais, se eu quiser ir mais longe, falaram que eu conseguiria fazer sozinha. Só que, de repente, esse projeto começou a ter corpo, porque eu também não queria ir e voltar pelo mesmo caminho, que é o tradicional do campo base do Everest, e comecei a pesquisar mais. E a base do meu projeto é o 3-Pass Circuit, que é um circuito de 3 passos acima de 5.000. E aí eu juntei outras coisas, por isso que eu falo que é um roteiro original. E eu conheci um rapaz que tinha feito o 3-Pass Circuit, e ele virou para mim e falou, você não consegue. Uau. Ele tinha feito com um Sherpa, né? Na verdade, Sherpa é uma etnia, mas lá principalmente eles falam dessa forma. Então, ele tinha feito com um guia, um carregador da etnia Sherpa com ele.
E eu tinha conhecido um outro cara online que tinha falado, não, eu fiz com a minha namorada, você tira de letra, olha o que você acabou de fazer na Europa. Você pode ir só, não precisa nem planejar tudo que você planeja sempre aí, não, pode ir. E eu falei, pô, acho que eu vou 100, acho que eu consigo dar conta de 100% sozinha. E esse cara falou pra mim, não, você não consegue. Muito num tom de uma mulher não vai fazer melhor do que eu, né? Então, assim, existem muitas preocupações, existem muitas pessoas falando que você não consegue. E aí eu já vou contar quase o final da minha expedição do Nepal, que foi no meu último dia na montanha, que eu cruzei com a Lakpa Sherpa. Não sei se você já ouviu falar dela, mas ela é a montanhista, a mulher recorde de cumes do Everest. E a gente não tá falando de 1, 2, ela tem acho que 9, 10 cumes do Everest. E ela tava indo gravar o documentário dela, que eu até fiquei muito feliz que eles conseguiram vender pra Netflix. Então, em 2024, sai o documentário dela. E ela é uma mulher da etnia Sherpa, que, assim, eu não vi nenhuma mulher guia. Eu passei 30 dias no Vale do Khumbu, não vi nenhuma mulher guiando, não vi nenhuma mulher, mesmo como carregadora ou qualquer suporte, lugar de mulher no Nepal é na cozinha. Uau. Todos os refúgios, né, que são quase hostels alguns, que eu fiquei, o homem recepcionava, o homem dava as informações e a mulher estava na cozinha. Né? Então, a Lakpa Sherpa é uma grande inspiração de romper essa barreira. O pai dela trabalhava, né, ali participando como carregador no Everest. Ela falou, também quero ir para a montanha. Ela conseguiu ir, subiu o Everest. Ela teve que romper com isso. Além disso, ela casou com um montanhista e ela chegou a sofrer violência física do próprio marido no Everest, numa expedição do Everest. Então, ela também precisou ser forte. E a gente conversando ali, eu tive a honra de sentar e tomar um chá com ela ali já pro meu final e o começo da aventura dela. E ela me contou toda essa história lá, só emocionada. E ela, e você? O que você veio fazer aqui? E eu contei o roteiro que eu tinha feito. Ela, e com que guia que você pegou? Quem que tá com você? Porque eu tava num cafezinho ali. E eu falei, não, eu fui sozinha. Eu tava com meu ursinho de pelúcia, eu sempre levo meu ursinhozinho comigo. Ele que cuida de mim. Ele que sabe tudo, ele que guia o caminho. E eu tava cozinhando, não, eu vim só eu e o Zinho. Ela levantou, estendeu a mão e falou, você é a forte aqui. Né? Então, para mim, é muito isso sobre virar para todas as mulheres e poder falar, você é a forte aqui. Né? Porque a gente tem o mundo inteiro falando pra gente, você não consegue. Não é o seu lugar, você não pertence a esse lugar. Né? Então, eu gravei muito essa frase que ela falou, você é a forte aqui, porque as pessoas falam, não, olha só o que você faz, você não vai comigo nessa trilha. Gente, eu adoro qualquer trilha. Esse final de semana, eu fui na Canastra fazer uma trilha de 2 quilômetros. Não é nem 2 horas, 2 quilômetros só pra ir numa cachoeira. Né? Não é sobre estar na natureza, é sobre começar. Eu comecei fazendo trilhinha mais besta, né? E fui crescendo até onde eu cheguei. Então, para as mulheres, vocês são as fortes aqui. Né? Saibam disso que o que vocês quiserem, os projetos que vocês tiverem, vocês conseguem. Né? Então, pensar sobre tudo isso. Lógico, a gente como mulher tem um risco de vulnerabilidade. Até você falou, no Brasil é mais perigoso sim. Eu ali, sabendo esses lugares que eu passei como mulher sozinha, eu sabia que riscos de assédio, até de um estupro, eram menores. E isso é uma coisa que eu tenho muito medo no Brasil. Né? As primeiras trilhas que eu fiz acampando no Brasil, eu fiquei com muito medo. Né? Eu acampei no cume do Marins e só tinha eu e mais 2 barracas só de homens. E curioso que ali eu me senti mais insegura e vulnerável do que estando 30 dias no Nepal sozinha. Né? Então, isso sim, dá mais medo. A gente sabe que a gente vive numa cultura muito machista, onde os homens veem as mulheres como objeto, como disponível para o que eles querem, né? Seja, aí que a gente está falando nesse caso, sexualmente falando, ou para servir como serve na cozinha no Nepal. Mas aí é realmente falar, não, eu posso, eu consigo, esse é o meu lugar e vamos lá. Legal. O mundo, ele é um mundo machista, né? Não é só o Brasil, não é só no Nepal. Esse mundo da montanha, do montanhismo, até da própria corrida de montanha, ele é um mundo muito masculino. Conta pra gente como que surgiu, e eu sei que surgiu de um machismo, o apelido Pérola. Minha mãe deu risada junto aqui comigo porque eu achei esses dias um vídeo de eu criança com 6 anos já usando um colar dela. Então, eu sempre gostei muito de anos 50, anos 60. Eu sei as falas daquele filme Grease, danço músicas dos anos 50. Então, foi uma forma minha de ter um pouquinho do estilo da época sempre comigo. E eu nunca fui aquela pessoa que acordava, punha roupa e deixa eu combinar o brinco com o colar. Eu nunca tive
essas questões. E então, para mim, o colar de pérola combinava com qualquer coisa. Eu podia estar mais formal, menos formal, o colar de pérola seguia, então nem tiro. Né? Então, na verdade, eu tenho vários colarzinhos de bijuteria, um saquinho de pérola em casa. Quando não fica feio, eu já faço o outro. E aí, eu estava justamente fazendo a minha primeira serra fina, na época, com agência. E eu tava... Gente, eu falo, não era o meu lugar. Eu tava despreparada, terminei, mas terminei me arrastando. Eu repeti a serra fina algumas vezes depois para falar, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui. Eu não tinha visto isso, porque eu tava me arrastando. Né? Mas eu tava ali tentando chegar no primeiro acampamento, que é o acampamento no Maracanã. Eu tava com uma agência com 12 clientes, só tava eu e um senhorzinho de 70 anos para trás. E eu tava um pouquinho para frente do guia e do senhor de 70 anos que estavam ali, o guia cuidando de nós dois. E eu chegava numa barraca, oi, aqui é o Maracanã? Não, é mais para frente. A época em que, inclusive, a Serra Fina, as pessoas abriam clareiras e punham barracas onde queriam. Então, sei lá quantos quilômetros antes do Maracanã, as pessoas já estavam armando barraca. Aí, eu finalmente cheguei no Maracanã, tinha um grupo ali de alguns homens. Eu, oi, aqui que é o Maracanã? E eles viraram para mim. Você tá na Serra Fina com colar de pérola? Como assim? Né? Tipo, porque eu não poderia estar na Serra Fina vestindo o que eu quiser, né? Que eu não ligo pra maquiagem, mas tem muita mulher que adora, você deve ter muita corredora também, Sim, né? tem. Que ela é maquiada e tá linda, maravilhosa. E perfumada. E perfumada. Não, perfumada a gente sempre tá. E aí, foi aí. E aí, a Serra Fina são normalmente feita em 4 dias. E aí, eu fico cruzando com as pessoas. Ah, você que é a garota do colar de pérola. Tipo, as pessoas já tinham fofocado que tinha uma garota até com colar de pérola no meio da Serra Fina. Depois de mais 3 dias, eu já tinha virado você que é a pérola. Aí, apelido bom a gente já assume antes que venha um ruim, né? E aí foi aí que eu virei a pérola. Legal. Você sabe que teve aqui alguns montanhistas de alta montanha, Pedro Hauck, Juliano. E aí eu até conversei com eles, falei, poxa, queria trazer uma mulher, né? Porque eu tento equilibrar, eu acho que a gente já vive um país muito machista, então eu não posso ter um programa só com homens, fazer programa, gravar só com homens. E tive a felicidade, no dia que eu fui buscar os livros com o Pedro Hauck, de encontrar você, e você falou comigo, eu faço montanha, alta montanha? Eu falei, então encontrei a pessoa que eu estou procurando para conversar. Porque é uma modalidade, como você falou, no próprio Himalaia, quase que exclusiva para homens, né? E como lidar com esse grande preconceito, ainda em 2023, de achar que o lugar da mulher é na cozinha, é cuidando dos filhos, é sendo esposa, e não onde ela quiser? Eu acho que é justamente nos unirmos, né? E eu agradeço você também pensar dessa forma, porque cada vez mais a gente vê que os homens ouvem os homens, né? Até a Giovana, ela é uma psicóloga lá do Rio de Janeiro, montanhista, escaladora, ela fez uma pesquisa sobre assédio no montanhismo, e assédio não só no sexual, mas justamente de homens diminuindo as mulheres. E é gritante o número. É absurdo o que ela fala, até de repente convidar a Giovana para vir para cá falar. Claro. E aí a gente nós temos que nos unir, né? Tanto as mulheres virar e falarmos, vamos juntas, eu te levo. É muito curioso que conheci vários grupos de mulheres querendo se unir, que leva principalmente de escalada. É muito legal. Um monte de mulher começando a escalar. Vamos nos unir, vamos fazer mulheres, mas quem já está mais forte e consegue ir numa via mais difícil, numa escala mais difícil, é um homem. Aí, de repente, ela começa a ir com um homem porque ela consegue já ir no mais difícil. Aí, de repente, ela começa a namorar e só escala com o namorado e os amigos do namorado. Né? Então, sobre mulheres se unirem, sobre mulheres realmente falarem, eu prefiro levar uma mulher, mesmo que não seja necessariamente hoje o meu projeto, ou fazer algo mais difícil, porque a gente consegue chegar no mesmo lugar e na mesma dificuldade que eles estão juntas. E sobre homens falarem com homens. Né? Sobre homens falarem, cara, olha o que essa mulher fez. E não é porque ela ser mulher. Né? Eu fiquei honradíssima só de ter sido indicada para o Mosquetão de Ouro, porque... Vamos falar sobre ele já já. Mas acho que entra nisso. Eu estava finalista com outros 2 homens. Caramba! Porque são algumas categorias. Eu estava na categoria alta montanha. E eu estava ali com o Moisés Fiamontini, que tinha sido o primeiro brasileiro a fazer... Não lembro qual montanha, mas um dos 8.000. E eu acho
e mais um outro brasileiro que estava ali, tinha feito todos as montanhas, altas montanhas da Europa. E eu ali com o meu projeto que não tinha nenhum grande cume. E não era sobre ser mulher, era sobre ter feito sozinha. É um grande feito. Né? Então, eu acho que também não é, olha só o que uma mulher fez. Mas ela fez um feito que é tão forte, tão importante quanto qualquer gênero tenha feito. Né? A gente consegue chegar lá. Então, acho que é as mulheres se unirem e os homens também ir lá e cutucarem quando algum homem fizer alguma coisa. Porque a gente precisa também do apoio dos homens para transformar essa mentalidade. Acho que isso é muito importante. Olha, Thaís, eu fico arrepiado e impressionado, porque quando eu vejo os seus feitos, eu, Zulu, me desculpa, não tenho a menor coragem e condições de fazer assim. Eu fiquei olhando, lendo a sua história e falando, gente, não é possível. Não é o fato de ser mulher, porque eu sou homem. Mas eu vejo uma coragem por trás, eu vejo algo tão destemido, tão determinado, que eu falo, gente, onde que essa pessoa encontrou todas essas trilhas, todos esses caminhos para percorrer isso com um projeto tão lindo? Então, assim, não é o fator sexo masculino, sexo feminino, porque se fosse, o Zulu iria lá e faria também. A Thaís fez, mas eu consigo enxergar algo que está além da força física, algo que está além só da vontade. Tem uma coisa aí imensurável, né? Foi o que eu chamei de paixão. Né? Eu até cruzo com várias pessoas e falo, nossa, eu sempre quis fazer isso. Escalada é mais fácil, tem um ginásiozinho aqui em São Paulo. Isso, a Casa da Pedra. Casa de Pedra. E aí, nossa, eu sempre quis começar a escalada, mas nunca conheci alguém. Mas eu também não conhecia. Né? Eu acho que essa minha paixão, que palpável pelas montanhas, mas eu falo que é muito uma paixão por vida. Né? Que nem em São Paulo eu falei pra você, eu danço, né? Então vou lá, faço aula de dança, tenho um grupo de dança. É um não conformismo. Né? Eu acho que é do tipo, putz, eu tive essa ideia, como que eu tiro ela do papel? Essa pergunta acho que sempre foi muito natural pra mim, de... Tem alguém fazendo, alguém fez isso aqui. Qual foi o caminho? E ir atrás, e conhecer pessoas, pesquisar, dar a cara a tapa, errar. A gente também erra muito. Né? Então, a gente também tem alguns erros que a gente acontece, mas é levantar, sacudir a poeira e continuar andando, lógico. Quando alguma coisa dá errado, a gente se frustra. Eu sou da pessoa que fala que o mais importante é acolher os sentimentos. Então, não é vamos ser felizes todos os dias. Não, dá errado, a gente fica frustrado, a gente fica chateado. Acho que você conversa aqui muito com pessoas que têm provas, né? Na montanha não tem prova. Né? Pô, não fiz a colocação, não fiz o tempo, a gente fica chateado. É acolher. Acho que o principal é a gente acolher os sentimentos. Em 30 dias no Nepal eu senti muita coisa. E acho que o principal foi aprender a acolher o que eu estava sentindo, que isso faz parte da vida, para daí, beleza, algumas horas, às vezes dá horas, às vezes dá dias, às vezes dá minutos, mas acolher aquilo para continuar andando. Sobre isso, nesses 30 dias, você acolhendo várias situações, teve aquele momento de você falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para casa, eu prefiro o café da Dona Edna do que isso aqui. Teve esse momento? Não o café da Dona Edna, porque eu ainda poderia ir para outra montanha. Mas sim, eu queria entender como, que nem eu falei, meu corpo funcionava na montanha. E teve um momento que eu passei muito mal, que eu falei, meu corpo não gosta de estar aqui, eu quero ir embora. Né? Não tá mais divertido. Que nem lógico, a gente sabe que todos esses esportes, outdoor, montanha, eles envolvem esforço. Né? Nunca você tá confortável. Você vai estar confortável no sofá da sua casa com o café da minha mãe. Mas sempre existe esforço, mas tem que ser divertido, tem que ser legal. Mesmo dentro do esforço, um espaço de prazer. Não prazer no esforço, mas tá se divertindo. Né? Teve um dia que eu tava quase chegando num cume acima de 5.000, eu cruzei com um passarinho. Eu parei ali e fiquei batendo papo com ele. Eu acho que ele respondeu. Com certeza. E aí... Teve um dia que eu passei muito mal e eu falei, acho que meu corpo não gosta de alta montanha. E pra mim, naquele momento, eu iria falar, provavelmente, não vou fazer alta montanha. Você é especialista em gelo sem tão altitude, porque tem lugares da Patagônia que você faz gelo sem estar em altitude. Na própria Europa, você consegue montanhas de
3, 4 mil, que não é tão alto, com gelo. Dá pra fazer outras coisas sem ser altitude. E esse tinha sido um dia bem crítico, porque eu tinha começado a passar um pouco mal antes, achei que descansar estava tudo bem. Eu tive alguns grandes suportes no planejamento, eu falo que eu fui sozinha, mas a minha mochila era muito pesada de tantas pessoas que eu carreguei nessa mochila. Né? Então, o próprio Pedro Hauck, que você citou, foi uma das pessoas que me ajudou muito no planejamento, no que eu precisava, o que eu não precisava. E uma das pessoas que me ajudou no roteiro foi o Moisés Fiamontini. Ele que trouxe, inclusive, o mapa do Nepal para mim, para planejar. E tinha um dia de trilha que ele falou, esse dia não faça sozinha. Esse dia você não pode fazer sozinha, é muito perigoso. E, inclusive, no meu planejamento, na minha planilha, tinha um dia, era fazer amigos. Né? Era o dia antes desse, porque eu não precisava estar com guia, etc. Só precisava que alguém olhasse por mim e eu olhasse por essa pessoa ali. Só que no dia anterior eu tinha passado um pouco mal. Então, eu estava muito lenta. E aí, eu achei que era arriscado demais e chato demais eu pedir pra uma pessoa ir no meu ritmo. E eu tava passando mal, né? Botar essa carga numa outra pessoa. Nesse dia, eu contratei um guia só para me acompanhar, ficar de olho se algo acontecesse comigo. Mas esse guia acabou carregando todo o meu peso. Teve uma hora que eu tava só com os 2 bastões. Não tava aguentando mais. Falei, eu quero ir para casa. Só que, assim, é muito curioso que as pessoas acham, não, é só eu parar aqui, chamar o helicóptero e eu vou para casa. Não, o helicóptero não para em qualquer lugar. Ainda mais que eu já tava ali a mais de 5 mil de altitude. Então, eu falei, eu vou precisar chegar em algum ponto. Só preciso chegar em algum ponto. E aí eu achei que até era uma miragem. No meio da montanha, eu tava subindo um passo, né? Que é bastante alto. Apareceu um heliponto. Uau! Vou pra casa. Eu só sentei do lado do heliponto e chamei o cara, vem aqui. Ele, você precisa de água, você precisa de comida, que tava tudo com ele. Eu falei, não, eu quero o meu comunicador. Eu tava com um spot. Eu vou apertar esse botão aqui. Ele, por que eu não vou chamar o helicóptero? Mas o helicóptero é caro. Eu falei, não, tá no meu seguro, já tá pago. E ele falou, não, você consegue. Aí, consegui, realmente cheguei no outro ponto. Eu tirei ali 3, 4 dias para descansar, para o meu corpo se recuperar. Curioso, né? Tentar recuperar o corpo a 5 mil não era tão fácil. Peguei o meu planejamento e rasguei. Estava até ali pensando o que era para mim essencial das coisas que eu tinha planejado fazer, o que eu não queria abrir mão, o que eu ia fazer ou não ia fazer. Falei, vou para o campo base do Everest. Ainda estava ali há 2 meios períodos do campo base do Everest. Tem um amigão meu que ele tá planejando ano que vem ir pro cume do Everest. Eu tinha prometido para ele uma pedrinha do campo base. Eu falei, preciso levar essa pedrinha para ele. E aí eu cheguei no último vilarejozinho antes do campo base do Everest, tinha uma clínica médica. Eu falei, vou lá. Falei, não sei o que está acontecendo com o meu corpo, parece uma exaustão. Eu fiz até um curso de medicina de alta montanha para saber lidar com os sintomas da alta montanha. Eu sabia falar, não é mal de montanha. Né? Alguma coisa muito específica, parecia que dava um colapso no meu corpo, porque ele não queria mais andar. Mas mal de montanha não parecia ser. Não me indicava que era isso. E aí ele fez o exame físico ali e era azia. Meu Deus. Só que era azia de alta montanha, muito mais complexo. Eu não tinha pensado sobre isso, mas hoje, né, eu sei, eu tenho um trato estomacal mais ácido, um pouco mais ácido que o normal, então eu tenho uma tendência maior à azia. Além disso, pessoas normais têm tendência à azia na altitude. A altitude é uma coisa que já prejudica isso. E eu me apaixonei por chá de limão e gengibre. Então, eu tomava mais de 1 litro de limão com gengibre com todo esse cenário. Já não é bom você tomar 1 litro de limão com gengibre aqui. Lá, então, aí eu comecei a tomar remédio para azia, troquei por um chá de maçã e eu consegui seguir o roteiro. Mas teve esse dia que eu passei muito mal e eu falei, quero ir para casa. Caramba, que história. Sobre toda a sua história, conta pra gente o que é o Mosquetão de Ouro. E você já contou aqui um pouquinho que estava concorrendo com 2 homens. E um deles não esteve aqui, era para ter participado aqui dia 25 de novembro, que é o Moisés, né, que está fazendo as montanhas acima de 8 mil. Em algum momento passou na sua cabeça que você ganharia esse mosquetão? E o que é o mosquetão? De forma nenhuma. Não, eu não achava nem que era um grande feito. Né? Eu só estava ali caminhando. Mas o Mosquetão de Ouro
a forma que a Federação Brasileira de Montanhismo encontrou de reconhecer atletas, reconhecer feitos, ela já tem alguns anos. E ele segue um processo que a primeira fase é justamente indicações de histórias. Então, na verdade, qualquer pessoa, até se achar o seu feito uau, pode ir lá e falar, olha, indico essa história. Aí um comitê especialista seleciona 3 grandes histórias de cada categoria. Então, a gente tem categoria de trilhas, categoria de alta montanha, algumas categorias de escalada. Uma categoria que eu acho que é linda, que é de conquistas de vida, né? Porque às vezes você não teve uma grande conquista naquele momento, mas você teve grandes conquistas ao longo da vida. Então, são várias categorias muito bonitas. Então, esse comitê, ele escolhe 3 finalistas e aí é uma junção de votos, né? Tanto do público quanto de outros especialistas para eleger o vencedor. E existe um grupo de mulheres montanhistas, até um grupo muito legal de acolhimento a mulheres que passam por problemas tanto de machismo quanto de assédios. E as mulheres decidiram que iriam ter mulheres indicadas em todas as categorias. A gente começou a fazer um grande processo de escolha de histórias para indicar mulheres em todas as categorias. Até foi recorde, foi o ano que realmente teve mais mulheres indicadas. A gente tinha mulheres em quase todas as categorias. E em todas as categorias que mulheres foram indicadas, as mulheres ganharam o prêmio. Isso foi muito bonito. A gente só não ganhou todos porque tinha categoria que tinha mais de uma mulher indicada, né? E foi muito legal. Então, assim, eu já fiquei honrada desse grupo achar que a minha história era relevante para ser indicada. Eu lembro que eu até fiquei insegura e eu conheço uma das pessoas que estava nesse comitê que escolhiam histórias e eu falei, Fernando, por algum acaso essa história vale ser indicada? Porque eu não queria que mandasse a minha história e falasse, meu, que besta essa história aqui. Ele falou, tá, essa história é muito legal. Ela vale ser, sim. E aí, quando eu vi o meu nome entre os finalistas, eu estava, inclusive, na academia treinando, eu parei tudo, porque eu estava chorando, eu estava muito emocionada com esse reconhecimento. E o ganhar versus montanhistas tão sensacionais foi uau para mim, eu não imaginava. O Moisés, por exemplo, que eu conheço, é um amigo pessoal meu, e ele fez parte do projeto. O projeto não seria o que ele foi se não fosse, inclusive, dicas do Moisés. Né? Então, inclusive, quando eu ganhei lá, até quando eu fui finalista, eu falei, olha, eu vou votar em você, porque eu achei estranho votar em mim, eu vou votar em você. Né? E quando o meu prêmio, eu falei, eu tô agradecendo todas as pessoas que passaram na minha história, porque elas que estavam lá comigo. Para conseguir fazer sozinha, é porque desde a primeira trilha que eu fiz lá no Peru, cada pessoa que fez alguma trilha comigo e me ensinou algo, estava comigo lá. Legal. Sensacional. Eu queria saber de você, qual que é o seu grande medo? Meu grande medo? Uau! Curiosamente, eu vou colocar aqui, por N coisas da vida, o meu medo é de abandono. Pessoa que faz a trilha sozinha e tem o medo de abandono. Eu acho que é justamente essa sensação que eu tive na outra trilha, de eu estava ali com uma pessoa, contando com a pessoa, e eu não pude contar. Né? Então, talvez seja uma das coisas que me leva a fazer trilhas sozinhas, é justamente quanto eu posso ou não posso contar com uma pessoa. Né? O quanto eu vou estar ali com a minha vida em risco e aquela pessoa que está do meu lado me ajuda ou não me ajuda. Né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me motivou a estudar tanto, me preparar tanto. Até é curioso, hoje eu vou fazer trilhas com grupos, etc. Eu fiz o WFA, que é o Ordnance First Aid, que é o curso de primeiros socorros em montanha, em áreas remotas. E eu sei até, meu Deus, a pessoa teve ali uma fratura exposta de osso, eu sei o que lidar, não sei, né, tratar, mas sei lidar para levar a pessoa em segurança para o hospital. Eu carrego mais de 1 quilo de primeiros socorros na minha mochila. Caramba. Porque hoje eu tenho conhecimento para ajudar uma pessoa. A pessoa se acidentou do meu lado, eu tenho conhecimento e não tenho material. Eu faço o quê? Né? Então, eu tenho muito essa visão de um pertencimento coletivo. De que eu pertenço a todos e todos pertencem a mim. Então, como que eu ajudo todas as pessoas que estão ao meu redor? Então, poxa, eu tenho conhecimento, porque eu não vou levar o peso e provavelmente não é comigo, porque se eu tiver essa fratura exposta, eu não vou saber cuidar de mim. Né? Então, realmente, eu tenho conhecimento e vou ajudar o outro. Né? Então, eu acho que em trilha, talvez o meu maior medo seja esse medo do abandono, de estar contando com alguma ajuda e isso não acontecer. Legal. Sobre estar sozinha, você considera que é um momento de solidão ou de solicitude? Solitude.
Solidão de forma nenhuma. Eu brinco que é a minha companhia favorita, é a minha própria companhia. Às vezes, eu já ouvi uma frase do passado que era: se nem você gosta da sua companhia, por que os outros vão gostar? E é muito tempo com você, né? Exato. A gente briga, a gente briga, a gente conta piada. E é quase, principalmente na trilha, é como se fosse uma meditação. Né? Você comentou, eu faço escalada também. Eu falo que são 2 meditações ativas bem diferentes. Quando você está na escalada, é tudo muito preciso, o movimento é preciso, o risco ali é um pouquinho mais delicado, então não tem como pensar em mais nada. Nada. Quando você está na trilha, lógico, tem que tomar cuidados, tem que tomar trechos mais delicados, mas de forma geral é muito tempo ali só andando. Eu acho que você corre, isso é parecido com a corrida também, eu acho que expande a mente. Às vezes tem coisas do meu passado que eu nem lembrava e aquilo reaparece. Só que ali eu não tenho o que fazer, não dá pra eu ir pra Netflix e fugir. Eu gosto muito de ouvir os sons da natureza, eu nunca ouço música quando eu tô trilhando. Só tem realmente eu com a minha mente. Então, a minha única opção quando alguma coisa aparece é fazer as pazes com aquilo. Né? Então, às vezes, alguma dor, algum assunto... às vezes a gente deixa assuntos que não se resolvem e aquilo aparece na minha mente. A minha única forma é fazer as pazes. Porque enquanto eu não fizer as pazes com aquilo, vai ficar me consumindo. Porque eu não tenho que me distrair. Eu não tenho Netflix ali para ver outra coisa, uma música para ouvir, outra coisa para ir fazer e ocupar a minha mente. Né? Então... o que acontece. Quando alguma coisa ruim, entre aspas, na mente aparece, é isso que, dessa forma que eu lido. Você sabe que quando o papo tá muito bom, a hora vai embora, né? E aí a gente sabe que o papo tá muito bom. Thaís, você só pode fazer uma escolha. Você faz 2 modalidades aí, especialmente. Trilha e escalada. Qual a sua grande paixão? Estar na montanha. Eu acho que, por exemplo, como eu falei agora, eu fui para uma cachoeira que nem tinha trilha. Né? Então, acho que é difícil escolher. Toda vez que eu tô fazendo trilha, esse ano foi um ano mais de escalada. Aí, de repente, eu fui fazer uma travessia. Nossa, eu não lembrava que travessia era tão gostoso. Uma temporada que eu tô fazendo uma travessia, de repente eu escalo. Nossa, que gostoso. E agora eu comecei a fazer gelo. Né? Esse ano eu fiz minha primeira montanha de gelo. Aí, de repente, montanha de gelo é mais legal, porque junta tudo. Você tem uma escalada ali, tem as cordas, tem a trilha. Então, para mim, é estar na montanha. Né? Então, independente do esporte, é muito difícil escolher. Acho que se realmente tivesse que escolher, mas é que daí juntaria. O meu maior sonho da vida é subir uma montanha que chama Amada Blanc, lá no Nepal. Curiosamente, porque o nome Amada Blanc significa mãe e colar de pérola, então acho que é a minha montanha. As pessoas me perguntam, você quer subir o Everest? Não, eu quero subir o Amada Blanc. E o Amada Blanc, ele é super técnico, né? O Amada Blanc é uma montanha que eu falo que é uma das montanhas mais completas. Porque ele vai ter um trekking normal, trekking de gelo, escalada em rocha e escalada de gelo. Caramba. Né? Então, para eu realizar o meu sonho, eu não posso escolher entre os dois. Né? O Pedro, inclusive, ano passado, acho que foi ano passado, ele fez o Amada Blanc. E eu perguntei, Pedro, o que eu preciso? Me dar todas as dicas de o que uma pessoa precisa se desenvolver para subir o Amada Blanc. Ele falou, tá, você escala. A principal diferença que eu vi ali eram das pessoas que só trilhavam para as pessoas que escalam. Então, eu falei, então acho que eu não posso abandonar nenhum, não tem como escolher. Um faz parte, um complementa o outro, né? Tem uma Sim. conexão entre os dois. Thaís, eu queria que você olhasse aqui para essa câmera aqui. Hoje a gente sabe que tem muitas mulheres ainda em 2023 que se sujeitam aos homens, porque muitas vezes eu tenho vergonha de fazer parte da classe masculina. Não por cometer alguma atrocidade, mas por ver o que muitos homens fazem ainda com as mulheres. Achando que o lugar das mulheres é dentro da cozinha, é dentro de casa, sobre a tutela deles. Eu queria que você, com algumas palavras, pudesse transpor essa sua coragem, essa sua determinação, essa sua alegria e esse seu brilho no olhar para essas mulheres que estão esperando para dar o primeiro passo e sair dessa inércia. Eu acho que o principal é descobrir a sua paixão. Né? Aqui a gente está falando de montanha, mas a principal frase é: o lugar de vocês é onde vocês quiserem. Até, inclusive, se for realmente o sonho de vocês, ficar em casa e cuidar de filhos, façam. Então, eu acho que o que dá essa coragem e sair dessa inércia é descobrir a própria paixão.
que seja alguma coisa na cidade, que seja na montanha. Mas quando tem essa paixão, e o dia que você descobre, que foi quando eu estive lá no Peru e fiz a minha primeira montanha, vi aquela primeira montanha nevada, e eu falei, eu preciso mais disso. Quando você experiencia pela primeira vez essa paixão pela vida, não tem como não fazer mais. E aí não vai ter um homem, não vai ter uma cultura, não vai ter uma tradição que segure. Então, descubra a sua paixão, descubra o que é a sua vida. Legal. Deixa as suas redes sociais para quem quiser falar com você, entrar em contato, né? Eu acredito... Eu não sou mulher, mas eu pegaria várias dicas com você. Várias, assim, várias. Como ter encorajamento, empoderamento de poder realmente sair da zona de conforto e falar, eu quero, é isso que eu quero também ter esse brilho no olhar. Deixe suas redes sociais e dizer que parece que a gente conversou 5 minutos. Foi tão bom o nosso bate-papo. Já quero deixar aqui de antemão um próximo convite para a gente bater esse papo, né? Esse bate-bola, esse bate-trilha, seja lá como for. O Matheus já está ali, o Matheus está na técnica hoje do Estúdio Voz, já está ali com o dedo no botão para desligar, então vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho o Instagram, né? O thais.cavicchioli, ou aí, mais aberto ao público, Pérola na Montanha. Ele está retomando, eu tive ele numa época. E principalmente que agora eu quero ver como eu levo mais pessoas para as montanhas, né? E como eu levo isso que você falou, dessa coragem toda. Então, eu estou começando agora a fazer algumas palestras motivacionais, levando para as empresas, para as pessoas que querem ouvir um pouco mais dessa história. E também comecei a fazer mentoria, né? Porque é justamente isso. Meu Deus, nunca fiz nada, como que eu chego lá no Nepal a ajudar as pessoas tanto no processo físico quanto psicológico. Você também é do esporte, sabe que tem que ter o preparo físico, mas é muito mais o mental. Então, eu comecei essa mentoria para ajudar as pessoas a chegar lá. Antes de dar parabéns para você, eu quero dar parabéns para a dona Edna, pela filha que ela tem, pela pessoa que você é. Eu realmente fiquei impressionado, assim, por tudo que você tem feito na modalidade, no montanhismo. E espero que na próxima conversa nossa você fale, olha, tem mais mulheres como eu, tem mais mulheres iniciando na montanha, seja no Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, seja na Casa de Pedra, seja onde for. Eu acho que é importante a gente tomar o lugar que é nosso. Com certeza, eu já deixo aqui a indicação de todas as que ganharam o Mosquetão de Ouro para vir conversar com você. Com certeza vai ser um grande prazer. Pessoal, eu estive aqui com a Thais Cavicchioli, foi um prazer inenarrável conversar e falar sobre as trajetórias e os desafios que ela tem enfrentado na alta montanha. Você que é mulher, ou até mesmo você que é homem como eu, que falta um pouco de coragem, que falta um pouco de brilho no olhar, que falta a paixão, siga em frente. Encontre a história como a da Thais e vamos lá. Esse foi o Na Montanha e até a próxima. Valeu. Obrigada. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio. Você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br
www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.